Olá, meus queridos, minhas queridas alunas, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um. Hoje, na aula anterior, nós falamos sobre maturidade e hoje nós continuamos no módulo 7º e maturidade espiritual, segunda aula. E hoje nós vamos falar sobre conflito interior, né? Mas antes de falar sobre conflito interior, eu quero falar sobre a definição de conflito, né? Que é desordem, que é pendência, choque, embate, luta, oposição, disputa. Essa é a definição de conflito, né? Que todos nós passamos e todos nós vivemos. E aqui em Romanos 7, 15 e 25 diz assim, ó. O que Paulo escreve para nós? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nesse texto acima, nós vemos claramente o conflito de Paulo. Ele reconheceu que enquanto ele viveu desejando sempre fazer o bem. Mas ele se pegava fazendo o mal, né? E é assim na nossa vida, nós queremos o bem, nós sabemos o que é o bem, nós sabemos que o bem nos agrada e agrada a Deus, né? Mas nós precisamos, através do exemplo de Paulo, nós podemos também reconhecer os conflitos interiores. E como tudo isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado gerou a morte. Lá no início com Adão, né? Lá no início entrou o pecado no mundo. Eu e você somos filhos do pecado. Mas através desse homem morto espiritualmente, deu-se início à natureza carnal. Por isso que nós vivemos lutando contra a carne hoje, né? Que nós conhecemos hoje, que é a carne, que é o que eu desejo, que é o que eu quero, que é o que eu sinto, né? Também, glórias a Deus, por um homem só entrou a salvação. Jesus Cristo que se fez homem. E a natureza espiritual reviveu para todos quantos o receberam como Salvador. Para mim e para você. Romanos 5:21 diz assim, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então nós conseguimos lutar contra a nossa carne. O espírito e a carne, um ao outro se opõem. O espírito, ele luta o tempo inteiro contra a carne. E é uma luta constante, é uma luta diária, né? Porque a nossa carne é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente acha que é certo. São as nossas vontades, são os nossos desejos, né? E diante dessas afirmações, é fácil entender que a natureza de um homem que não tem Jesus é uma natureza pecaminosa. Infelizmente, de um homem que não tem Jesus. Ou seja, uma natureza carnal, né? A natureza de um homem que tem Jesus é diferente. É espiritual. Amém?
Eu quero dizer para vocês que a natureza espiritual, quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos esse entendimento, ela deve ser voltada para as coisas espirituais, não as carnais. Eu tenho que matar a minha carne todos os dias. O próprio Paulo, ele declarou isso. Ele diz no versículo dele, que ele deixou para nós: eu esmurro a minha carne todos os dias. Eu luto contra mim mesmo todos os dias. Eu luto contra as minhas desordens, contra as minhas vontades todos os dias. Portanto, meus amados, existem duas naturezas. Uma carnal e uma espiritual, que guerreiam entre si. Ou seja, o espírito, tá? O homem interior quer uma coisa, mas a carne faz outra. Aquilo que Paulo deixou para nós. O espírito quer uma coisa, mas a carne faz outra, né? Nós vemos aqui que Paulo, ao escrever essa passagem, estava passando por várias dificuldades e conflitos interiores. Porém, eu quero dizer para vocês que foi com a permissão divina. Foi Deus que permitiu tudo aquilo na vida de Paulo, para que sua alma fosse tratada e a vontade de Deus fosse cumprida. Muitas das vezes, quando eu e você estamos passando por conflito ou por lutas, nós temos que lembrar que Deus muitas das vezes permite isso na minha e na sua vida. Amém? Eu quero lembrar vocês que quando ele era Saulo, ainda não Paulo, encontrou Jesus na estrada de Damasco, o Senhor disse que o ensinaria o quanto importa padecer pelo seu nome. Então, Deus, ele vai permitir algumas situações na minha e na sua vida, sim. Porque eu quero dizer para vocês hoje que o maior inimigo do homem cristão é a sua natureza carnal. Se vivermos em espírito, nós devemos também andar no espírito e fugir das paixões carnais. Amém? Nós precisamos entender isso. Colossenses 3,5 diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Eu sempre falo isso, eu falo isso com as minhas filhas, falo isso onde eu trabalho. Eu sou supervisora de uma escola, eu gerencio pessoas. O que acontece? Eu sempre uso essa palavra, discernimento. O homem, a pessoa, nós precisamos de discernimento. Principalmente quando nós passamos por dificuldades. Por quê? Para saber quando é o diabo que está atacando ou quando é a mão de Deus que está agindo, realizando um tratamento em nossas vidas. Porque muitas das vezes não é o diabo, não. Muitas das vezes é Deus mesmo. É a mão de Deus agindo em nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que se for o diabo, nós devemos resistir. Como diz Tiago 4,7, que diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir quando é Satanás. Agora, quando for a mão de Deus, nós devemos aceitar o tratamento na nossa vida, porque é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque Deus, ele está nos ensinando. Deus, ele está nos fortalecendo. Deus, ele está nos forjando. Amém? Glórias a Deus por isso. Tiago 1:2-4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus, quando nos trata, nós ficamos ajustados, ajeitados. Ai, glórias a Deus, sabe? Eu quero dizer para vocês que se for nossa carne, nós devemos fugir dela. Mas se for Deus cuidando. Amém? Aceite que você será uma vencedora, um vencedor. Lá em João 12:24-25 diz assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Essa parábola da semente de trigo que caindo ao solo tem que morrer para poder germinar e dar frutos.
nos mostra algo muito importante para a minha e para a sua vida. Quando a semente cai no chão, a umidade, a temperatura faz com que ela germine, quebrando a sua casca. E do seu interior surge o broto que se torna uma árvore e dá muitos frutos. Amém? A vida está dentro da semente e é necessário que a casca seja quebrada para que ela possa sair. E nas nossas vidas é a mesma coisa, é da mesma forma. A vida que é o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Amém? Está dentro de nós, no nosso espírito. E a nossa alma, que é o homem exterior, tem que ser quebrada. Ou seja, nossos desejos carnais têm que ser eliminados da nossa vida. Tudo que é ruim, tudo que não vem de Deus, tudo que você sabe, porque o Espírito Santo, ele te dá discernimento quando você busca. Porque a palavra de Deus diz que ele nos dá deliberadamente tudo o que pedirmos. Não sou eu que estou dizendo. Quando você pede, Deus te dá discernimento. Então você vai saber o que é certo, o que é errado, sim. Amém? Tem que se eliminar dentro de nós. A alma, meus amados, minhas amadas, ela não quer ser quebrada. Ela foi acostumada toda a vida a dominar as nossas vontades, os nossos quereres. Aí é tão ruim quando nós estamos na carne. É tão ruim quando nós vivemos na carne. Porque nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Sabe? A nossa carne, ela está acostumada a dominar, a ser o Senhor das nossas vidas. Só que agora ela tem que ser quebrada. Ela precisa ser servo do Espírito Santo de Deus para que a vida possa se manifestar, para que você possa ter uma vida plena. Uma vida plena, eu repito novamente, não é ser rico, milionário, ter o carro do ano. Ter uma vida plena é ter todas as suas necessidades supridas, alegria, paz, realizações, dormir, acordar, lembrando que esse dia não é seu, esse dia foi o Senhor que te deu. Se nós temos duas naturezas, uma delas deve permanecer, deve prevalecer. A natureza espiritual deve prevalecer sobre a natureza carnal. Amém? Para isso, o que eu preciso fazer, Arlita? Assim como nós alimentamos a nossa carne com alimento, água, sono, nós devemos alimentar o nosso espírito, meus amados, orando, jejuando, buscando, procurando estar na presença de Deus. Isso que você está fazendo, assistindo, tendo a aula, não importa em que cidade você mora. Nós estamos no 7º módulo, nós já estamos quase no final. Continue, não desista, alimenta o teu espírito, leia a palavra do Senhor todos os dias. Nós estamos tendo um livro, né? A Virada, do pastor Maico, coisa maravilhosa, tremenda. Eu quero dizer para vocês que uma das situações que mais gera conflitos interiores é as que envolvem pedidos ou liberação de perdão. Eu quero dizer isso para vocês, por isso não deixe de liberar perdão. Libera perdão. Solte a pessoa que está no seu anzol. Tenha discernimento. Essa aula anterior falou da maturidade espiritual, que nós começamos a ter maturidade quando sabemos lidar com as adversidades, quando nós temos discernimento, quando conseguimos afastar as preocupações, as tristezas e perdoar. Amém? Eu quero dizer para vocês hoje que conflito interior, ele existe em mim e em você. Mas ele não tem poder de te dominar. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele sim tem que dominar toda a carne. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada aluno, meu Pai. Eu abençoo cada aluno, cada aluna, meu Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha trazer maturidade espiritual. Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai querido, dar discernimento para cada aluno. Que o Senhor venha ensinar, meu Pai, através da Tua palavra.
Deus, e que eles possam querer, que eles possam aceitar os seus ensinamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, incomoda, Senhor. Manda teus anjos incomodarem, Senhor. Leva a mente deles cativa, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer para cada um e cada coisa que o Senhor tem reservado para cada filho teu, para cada aluno que está assistindo essa aula. O Senhor tem algo preparado, Senhor. As ricas bênçãos do Senhor, que não acrescentam dores, estejam sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Manda seu ok. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Até semana que vem.